Olá, bom dia. Estamos de volta aqui com a nossa live. Queremos louvar a Deus pela sua vida, por você que sempre nos acompanha nas manhãs da semana. Hoje, sexta-feira, estamos aqui para compartilhar com você a palavra de Deus. E a palavra de Deus que queremos trazer nessa manhã se encontra no Salmo de número 62, queridos. Nesse salmo está escrito: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Saltando para o versículo 5 e 6 diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Versículo 8 diz: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Versículo de número 11 diz assim: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. É a ti, Senhor, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Esta é a palavra de Deus, queridos. Palavra de Deus que não volta vazia. Palavra de Deus que nos fortalece. E nesta manhã eu quero trazer a palavra, esta palavra de vitória para a sua vida, para o seu coração. Uma palavra de Deus do fundo do seu coração. E eu tenho certeza que esta palavra edificará a tua vida, edificará também o teu coração. Portanto, eu quero desde já agradecer a você que já está ligado conosco nesse momento. Estaremos fazendo uma reflexão aqui no Salmo de número 62, né? Nós já lemos aqui os versículos 1 e 2, 5 e 6, verso 8 e o verso de número 11 e 12 desse salmo, que nós estaremos usando para trazer assim uma palavra de esperança para você nessa manhã tão abençoada, né? A esperança em Deus, queridos. Então, nós estaremos falando sobre essa exortação que o salmista Davi traz aqui através desse salmo, para estarmos então confiando no Senhor, certo? Davi, ele abre esse salmo com duas declarações de confiança. Primeiro ele diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação, né? Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. O que nós percebemos aqui dentro desse texto, irmãos, é que Davi entendeu que o que Jesus e Paulo ensinaria 1000 anos depois que a ansiedade não leva nada, certo? Ele entendeu isso. Nós sabemos que Jesus escreveu lá, aliás, que Jesus falou, registrado pelo evangelista Mateus, acerca da ansiedade, que é um texto assim bastante conhecido dos irmãos, no Sermão do Monte, quando o Senhor então falando sobre a ansiedade, porque ele sabia que isso era algo natural na vida do ser humano, certo? Então ele ensina dizendo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento
e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves dos céus? Jesus sabia, irmãos, que a ansiedade era algo natural na vida do ser humano, mas Jesus está querendo nos direcionar a Deus, mostrando que Ele sustenta todas as coisas, trazendo o exemplo dos animais, e logo à frente Ele também traz o exemplo dos lírios do campo, certo? Então, mostrando que Deus cuida de todos eles, e Ele, colocando nesse mesmo texto, Ele diz que Ele pergunta: não valeis vós mais do que os lírios do campo, do que as aves dos céus? É claro que nós valemos mais. Deus criou o homem e deu a sua imagem e a sua semelhança. Deus, queridos, Ele ama o homem e Ele dá tanta importância ao homem que enviou Jesus para salvá-lo e para levar de volta a comunhão com Ele. Então nós temos que entender que em tempos de crise, em tempos de aflição, em tempos realmente difíceis, existe um Deus que cuida de nós. E o conselho bíblico aqui é: não fique ansioso. O conselho bíblico aqui é: não fique preocupado. O conselho de Jesus é esse. Qual deveria ser a nossa preocupação e a nossa prioridade? Jesus, já quase finalizando esta palavra, lá no versículo 33, ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. E ele encerra dizendo: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Então, queridos, o que nós vemos aqui, que o que Davi fala está muito relacionado com o que Jesus viera a falar 1000 anos depois, queridos. E está também relacionado àquilo que Paulo iria falar também, queridos, quando ele escreve da prisão, aonde ele estava, ele escrevendo ali aos Filipenses. Ele também dá uma recomendação, queridos, mesmo vivendo em prisão, sobre a ameaça de morte. Nós vemos aqui que Paulo, ele então fala sobre a ansiedade, escrevendo aos Filipenses, tendo essa mesma atitude de Davi, que escolheu confiar em Deus, que escolheu adorar o Senhor, que escolheu buscar a presença do Senhor. Por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, numa época de perseguição, numa época em que os cristãos estavam passando por muitas lutas, ele então, escrevendo no capítulo 4 e o versículo de número 6, lá de Filipenses, ele então fala o seguinte: olha, é importante você então estar atento a esta palavra: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então nós vemos, queridos, aqui que Paulo teve a mesma atitude de Davi: confiar em Deus, buscar a Deus. Ele aconselha o seu povo, os seus servos, a estar confiando em Deus em tempos de crise, queridos, a deixar de lado a ansiedade, certo? A esperar realmente em Deus em tempos de dificuldade, queridos. Então aqui nós vemos que está alinhado com a palavra realmente que Davi dá nesse Salmo de número 62. Nós vemos aqui no versículo 5, você pode acompanhar comigo aí na sua Bíblia, quando ele inicia no versículo 1, somente em Deus a minha alma espera silenciosa,
dele vem a minha salvação. No verso 5 ele repete dizendo: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Então Davi ele está aconselhando a si mesmo, certo? No momento em que ele estava em dificuldade, né? Aconselhando a si mesmo a esperar em Deus. Às vezes a gente precisa conversar conosco mesmo. A ansiedade é algo comum, ela vai bater a nossa porta, ela vai realmente chegar até nós, mas nós que temos Deus como o Senhor e que nós acreditamos que Ele é poderoso, nós falamos sobre seus atributos ontem, né? Onisciência, onipresença, onipotência, né? Do seu caráter moral, que é fidelidade, bondade, amor, certo? É misericórdia, paz. Se nós confiamos nesse Deus, se nós servimos a esse Deus, né? O que Davi diz é que esse Deus deve ser a nossa esperança e esse Deus promete cuidar de todo aquele que nele confia, que nele espera. Certo? Deus cuida de tudo quanto Ele criou. A terra, os céus, tudo quanto Deus fez, irmãos, existe pelo seu poder. Ele tem sustentado. Mas, queridos, eu quero que você entenda que todas as coisas que Deus criou, gloriosas, grandiosas, maravilhosas, certo? A coisa mais importante criada por Deus, que Ele tem interesse, sou eu, é você, é o homem. Ele fez o homem a sua imagem e semelhança. Ele ama a mim e a você. E assim como Ele sustenta e cuida do universo e de todas as coisas criadas, nós devemos ter essa confiança que Ele também cuida de nós. E no tempo de aflição e de crise que vem sobre o mundo, por causa das consequências do pecado do homem, nós devemos nos refugiar realmente em Deus. Davi estava vivendo momentos difíceis. Ele reinava sobre Israel. Havia lutas internas e externas. Havia pessoas que queriam realmente derrubar do trono, certo? Então, nós vemos que Davi, ele confiou em Deus. Você vai ver nesse salmo, ele falando que por mais que as pessoas se levantassem contra ele, ele que confiava em Deus, essas pessoas não iam alcançar os seus intentos, né? Então, Davi, aqui no versículo de número 5, ele disse: não serei muito abalado. É interessante esse texto, né? Quando ele diz, minha alma espera somente em Deus, silenciosa, ele está dizendo assim, olha, se você confia em Deus, tem momentos que você não deve estar falando muito para todo mundo da sua situação. Tem momento que você deve buscar a Deus, entrar no seu quarto de oração, né? E depois de buscar a Deus, você deve esperar nele de forma silenciosa. Tem momentos que você não precisa se defender, tem momentos que você não precisa se justificar, tem momentos que você precisa realmente se calar, porque às vezes qualquer palavra que você disser pode ser usado contra você, né? Isso é um termo muitas vezes que a polícia realmente usa, a gente vê em filmes, certo? Então é interessante Davi dizer, olha, silenciosamente, porque pessoas muitas vezes elas, na sua ansiedade, contam as suas dificuldades, seu problema para todo mundo, não é? E isso não traz nenhum benefício, porque nós não devemos confiar em todas as pessoas. Nem todo mundo quer o seu bem. Tem pessoas que estão ali lhe abraçando, estão ali muitas vezes demonstrando tristeza diante da situação que você está vivendo, mas na realidade, no seu coração, no seu íntimo, muitas vezes aquela pessoa está dizendo bem feito. Muitas vezes aquela pessoa está querendo o lugar que você realmente tem, está entendendo? E aí vem a aflição sobre a sua vida. Então Davi disse, minha alma espera silenciosamente. Será que você não está conversando demais sobre os seus problemas para as pessoas erradas, né? Será que você não está falando demais
do que você está passando. E a questão de falar demais muitas vezes leva também a essa falta de confiança em Deus, porque a gente quer que as pessoas nos ajudem a resolver um problema, enquanto Deus espera que a gente se volte para Ele, porque Deus vai nos dar realmente a direção. Deus é quem nos dá a salvação, né? É nele que nós temos que ter esperança. Entenda isso, queridos. É em Deus, porque às vezes pessoas não vão ter condição de resolver nosso problema, que pessoas não vão ter condição de nos ajudar. Talvez até mesmo pessoas que nos ajudaram no passado, que são muito boas, que são amigas, tá entendendo? Elas não vão poder nos ajudar. Mas eu quero dizer para você que o único que tem todo o poder e recursos para nos salvar e nos tirar de situações de crises, de situações difíceis, de armadilhas criadas, é o nosso Deus. Por isso Davi, ele diz assim: minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha esperança. Dele vem. Davi tinha essa certeza. É de Deus que vem a sua esperança. Se é de Deus que vem a sua esperança, meu querido e minha querida, eu quero dizer que você deve buscar Ele, certo? Que você deve buscar conhecê-lo. E Deus se revela por meio da sua palavra. E a sua palavra vai revelar Jesus para você, né? Davi, aqui ele diz: não serei muito abalado, já no versículo de número 6, você pode acompanhar comigo, do Salmo 62. Só Ele, a minha rocha e a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. No verso 2, queridos, Davi disse: não serei muito abalado, porque indica que quando a gente está vivendo um momento de aflição, às vezes, no princípio daquela luta, certo? A gente confia em Deus, a gente ora, mas a gente fica ainda abatido, certo? Não muito, mas ainda estamos abatidos logo no princípio. Mas o que nós entendemos aqui é que Davi, ele teve uma progressividade, um crescimento progressivo na confiança em Deus, naquela luta e naquela batalha. O que é que nós entendemos aqui? É que no princípio da luta a gente sente aquele abalo, vem a ansiedade, e aí, se Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, a gente busca Ele. A gente entra no nosso quarto de oração, a gente se refugia nele, a gente busca a sua presença por meio da oração, e a gente sai dali, né, mais tranquilo, mas ainda ansioso, mas ainda um pouco preocupado. Mas esta busca de Deus vai nos levando a progredir nessa confiança nele. E é isso que Davi está dizendo aqui nesse salmo, queridos, certo? Ele diz: não serei muito abalado, no versículo 2. Já lá no versículo de número 6, ele já tem uma confiança maior. Ele diz: não serei jamais abalado. Porque, queridos, à medida que nós buscamos a Deus em intimidade e em oração, a nossa confiança vai aumentando nele. À medida que nós buscamos a Deus e a conhecer a sua palavra, e orar a sua palavra, e tomar posse realmente das promessas de Deus para a nossa vida, revelada na sua palavra, confiando realmente no seu caráter, no seu atributo de fidelidade, aí a nossa fé, ela vai aumentando, certo? E aí nós chegamos a uma situação de firmeza, aonde, como Davi, nós falamos: não serei jamais abalado. Não serei jamais abalado. Essa é uma experiência de um homem e de uma mulher de Deus que busca a Deus em tempos de crise, que se ajoelha diante dele, que busca refúgio na sua palavra e que alimenta a sua fé nessa palavra. E aí ela vai crescendo na sua fé, crescendo na confiança em Deus, porque sabe que Ele é a sua esperança, a sua única esperança. Nós vemos que no verso 6, quando Davi diz: não serei muito
abalado, aí ele chega a afirmar a sua confiança total em Deus. E eu quero falar sobre isso, confiança total em Deus. Porque às vezes a gente espera em Deus, mas muitas vezes a gente busca pessoa para resolver nosso problema. E essa busca de pessoas, quando não é orientada por Deus, demonstra que nós não estamos confiando totalmente em Deus. Nós precisamos entender que a busca de ajuda de pessoas no momento de luta e de aflição precisa ser orientada por Deus. Porque se nós buscarmos pessoas para nos ajudar e nos tirar de uma situação difícil, sem a orientação de Deus, isso pode trazer frustração para nós. E essas frustrações muitas vezes possam direcionar a julgar a pessoa que não está nos ajudando. Mas em outro tempo essa pessoa nos ajudou. Mas agora ela não está podendo. E ainda que ela possa, Deus não está permitindo que ela nos ajude. Você já passou por isso? Eu já, querido. E só entendi quando eu entrei no meu quarto de oração. E aí eu deixei de olhar para a pessoa porque não me ajudou, porque não quis. Não. Aquela pessoa não ajudou, porque Deus não permitiu. Aí Deus vai e fala comigo e diz: ó, eu não mandei você procurar ninguém. Espere. Espere em Deus. Espere em mim, diz o Senhor. Espere em silêncio. Porque aquilo que você falar pode ser usado contra você. Pessoas podem lhe julgar. Certo? E não só lhe julgar, pode lhe condenar. Às vezes. Então a gente precisa entender isso, irmão. E é difícil, não é fácil a gente entender isso. Mas é preciso buscar a Deus, porque Deus vai nos fazer entender. Deus fez Davi entender. Por isso que ele chegou a essa confiança total, queridos. Por quê? Ele progrediu na luta. Lembra de uma coisa. Você está passando pela luta, busque a Deus. Você vai crescer na luta. Por quê? Porque tudo aquilo que acontece na nossa vida vai cooperar para o bem. E nós só vamos entender isso quando nós buscarmos essa intimidade com Deus pela palavra e também pela oração. Nós vemos isso, queridos. Nós somos seres humanos, nós somos falhos. A gente vai passar por essas lutas. Você vai ver isso na Bíblia, queridos. De lutas espirituais. Salmo 73 mostra isso. O salmista está falando ali da indignação que ele sentiu no coração quando viu os ímpios prosperarem, né? E ele passar por crise. Por que Deus permite isso na vida dos servos? Porque Deus em tudo ele tem um propósito, queridos. Mas isso às vezes causa uma dificuldade no nosso pensamento. Como entender isso? Nós precisamos entender sobre a soberania de Deus. Deus é soberano em todas as suas ações, em todas as suas atitudes. E na sua soberania, queridos, mesmo tendo o controle da história, Ele permite que pessoas que não servem a Ele, nem o agrada, tenham uma vida boa, tenham uma vida de prosperidade, vive regaladamente. Ele permite. Enquanto aqueles que lhe são fiéis, que andam na sua presença, vivem batalhas, em luta, para conseguir as coisas é uma dificuldade, entendeu? E muitas vezes tem muitas perdas, mais perdas do que o ímpio. Deus permite isso, certo? É a sua soberania. Agora, para a gente entender isso, nós precisamos estar na presença dele. O salmista, nesse mesmo salmo, no Salmo 73, ele diz que só vai compreender isso quando ele então entra na presença de Deus. Quando ele vai realmente buscar a Deus
em oração. E aí ele percebe que estava embrutecido e ignorante. E estava agindo de forma irracional. Por falar realmente da sua indignação diante de Deus. Versículo 17. Ele estava sem compreender no 16, ele disse: sem só refletir para compreender isso, eu achei muito pesado a tarefa para mim. Às vezes é pesado a gente procurar entender o porquê que pessoas que andam de forma errada vivem melhor do que aqueles que estão vivendo de forma correta e justa diante de Deus, em obediência aos seus mandamentos, que servem ao Senhor Jesus. Às vezes causa um nó na nossa cabeça. Mas para a gente entender isso, a gente precisa olhar para essa soberania de Deus. E nós precisamos então buscar a Ele para procurar compreender. Muitos profetas tiveram esse mesmo sentimento. Abacuque, quando viu o seu povo andando de forma desordenada, ele clamou a Deus por avivamento, entendeu? Aí Deus disse que ia trazer realmente correção, disciplina e juízo através dos caldeus. Aí Abacuque entra em parafuso dizendo: Senhor, como é que pode o Senhor usar um povo mais ímpio do que o teu povo para fazer esse tipo de coisa? Ele não compreendeu também. Tem muitas coisas que Deus faz que a gente não vai compreender no momento. O próprio Jesus Cristo disse isso quando lavou os pés dos discípulos, né? O que eu faço agora não entendes, mas vai compreender depois. Então é interessante a gente parar para pensar sobre a soberania de Deus e buscar a presença dele, porque ele vai nos fazer compreender. O verso 17 do Salmo 73, o salmista diz assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Isso que Deus vai mostrar sempre, certo? Por mais que nessa vida, nesse mundo, o ímpio tem uma vida boa, regalada, não se compara à vida que o servo de Deus, que anda na sua presença, que anda com Jesus, queridos, não se compara. O bem que esta pessoa que serve a Jesus tem dentro de si mesmo, que é a própria pessoa de Deus no seu coração. É Deus que nos faz superar, é Deus que nos faz vencer, é Deus que nos faz caminhar de acordo com a sua vontade. Então quero dizer para você, não fique indignado porque os ímpios estão vivendo de forma boa e você está na luta, está no sofrimento. Entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No final, você vai entender o bem que essa luta te fez. Davi compreendeu. Não tire a sua esperança no Senhor, certo? Deus é o Deus da esperança, é o Deus que age na nossa vida. Nós precisamos entender isso, e Davi, ele fala sobre isso aqui nesse salmo, querido. Ele avançou espiritualmente. A luta que você está passando vai levar você ao crescimento espiritual. Eu estava orando hoje, pensando sobre essa dificuldade que nós estamos vivendo no país, e olhando a situação de não podermos nos reunir em assembleia, como costumeiramente nós fazíamos, e Deus começou a me mostrar como Ele tem levado as famílias a compartilhar, a cultuar junto dentro do seu próprio lar, coisas que isso tinha caído em desuso neste mundo pós-moderno, nessa geração de crentes que vive ansioso e buscando mais as coisas materiais do que um desenvolvimento espiritual, envolvido mais com tanta coisa nesse mundo que o distancia de um relacionamento de intimidade com Deus. Eu estava pensando sobre isso, querido. Hoje você tem tempo para ficar em casa, para orar mais, para ler mais a palavra, para ler um bom livro, para compartilhar, para dar mais atenção à sua esposa, seu filho, certo? Então, Deus, irmãos, Ele faz com que todas as coisas cooperam para o nosso bem.
E aí nós vamos aprofundando o nosso relacionamento com Ele. Nós vemos aqui nos últimos versículos, Davi ele destaca 3 fatos fundamentais sobre o qual ele construiu a sua confiança. O primeiro fato está no versículo 2, quando ele diz o seguinte, no Salmo 62: só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. O que Davi estava dizendo aqui, eu acredito nesse Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele é o lugar em que os meus pés estão firmados, quando ele diz que Ele é a minha rocha, meu terreno seguro. Davi estava falando realmente desse poder de Deus. Ele diz também, Ele é a minha salvação. Aquilo que ele não podia fazer para se livrar da situação difícil que ele estava vivendo, ele está dizendo, eu confio em Deus. Deus é a minha esperança, Ele vai me tirar dessa. Confia em Deus, queridos. Deus é a nossa esperança. Ele vai mudar essa realidade. Ele é poderoso para fazer. Davi estava dizendo que Deus não era somente a sua esperança, não era somente a sua salvação, certo? Mas Ele era o seu lugar de refúgio. Aquele lugar, nós temos falado muito nesse tempo de refúgio, onde a gente corre para se proteger, para não ser atingido pelo inimigo. É esse lugar. E nós falamos esta semana sobre Provérbios 18:10. Torre forte é o Senhor nosso Deus, para Ele corre o justo e está seguro. Louvado seja o nome do Senhor. Certo? O que Davi destaca é que esse Deus, que é o seu alto refúgio, que é a sua rocha, que é a sua salvação, ele fala também que esse Deus oferece tudo isso gratuitamente. No versículo de número 12: a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Esse Deus que oferece graça, é isso que Davi ele estava dizendo isso. Olha que coisa interessante. E no versículo de número 11, ele repete, o poder pertence a Deus. Poder pertence a Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele oferece gratuitamente o seu cuidado. Ele oferece gratuitamente a sua provisão. Foi isso que Jesus Cristo disse para os seus discípulos. Não fique ansioso por coisa alguma. Mas quando ele diz coisa alguma, é coisa alguma mesmo. Se preocupa não, sua vida está na rocha que é Cristo, sua vida está em Deus, sua confiança está nele, sua esperança está nele. Então por que está ansioso? O que você vai comer amanhã? Isso é mais importante do que as aves dos céus, e Deus as alimenta todos os dias. Deus proverá, o Jeová Jireh proverá. O que é que você vai vestir? São as necessidades básicas da vida humana. Se a gente confia em Deus, queridos, nós não vamos ficar sem dormir, preocupados com essas coisas. Porque aos seus amados, a Bíblia diz, Ele dá enquanto dorme. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor, cuja sua esperança é o Senhor. E Ele retribui a cada um segundo as suas obras. Olha, esse texto aqui fala duas coisas. A primeira, graça, o Senhor nos dá poder suficiente para suportar os tempos difíceis, para nós não entrarmos em desespero, certo? E a segurança de que Deus é aquele que vai prover para as nossas necessidades. Ele vai nos ajudar a resolver os problemas, ou vai resolver por nós, sem que a gente faça nada. Deus fará alguma coisa. A nossa confiança nele deve estar nisso, porque Ele tem todo o poder. A outra coisa, queridos, além dele nos dar essa graça suficiente para suportar, e a graça da provisão, porque Ele nos dá gratuitamente todas as coisas, Ele também nos dá a graça da salvação, e isso por meio de Jesus Cristo. Esse momento difícil que você está passando, pode ser um momento que Deus está querendo chamar a tua atenção para Ele. Ei, eu estou aqui. Você que se achava autossuficiente, que conseguia resolver suas coisas sozinha, né, e que tinha conquistado com seu esforço e tal, e agora estava confiando em tudo que você conquistou, pronto, eu não vou ser abalado.
Aí esse salmo ele chama a atenção também, dizendo: olha, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Ele está dizendo, confia nela não. Olha para o mundo aí, alvoroçado, porque o coronavírus mudou a realidade econômica do mundo. Está mudando, não é? Mas aqueles que temem ao Senhor, o Senhor está dizendo, confia em mim. Eu tenho um controle, eu tenho um cuidado de todas as coisas. Mas tem uma coisa aqui também, fala do juízo de Deus, certo? O homem vai colher o que ele planta, sempre é assim, é a lei da semeadura e da ceifa. Uma hora a conta chega, certo? É importante a gente entender isso, porque ele é o juiz de toda a terra. Mas aqueles que confiam no Senhor, Salmo 125 diz, são como os montes de Sião, que não se abalam, firme, permanece para sempre. Então, em resumo, o que é que Davi quer nos mostrar? Que a gente deve confiar no Senhor, esperar no Senhor, buscar o Senhor em tempos de crise, certo? Por quê? Porque a chave de tudo é a oração. Porque a oração nos faz íntimos de Deus. E a intimidade com Deus, por meio da oração e da reflexão da palavra, nos faz confiar no seu poder. O poder pertence a Deus. E olha aqui, Deus é o poder por trás da oração. Quando nós oramos em nome de Jesus, Deus ouve. Ele diz, clama a mim e responder-te-ei. É Ele que nos convida a orar, porque Ele vai responder a nossa oração, certo? É isso que diz. O poder da oração está na pessoa a quem nós oramos. A quem você tem orado? Somente Deus pode todas as coisas. E a minha oração tem que ser a Ele, certo? E em nome de Jesus, porque Deus só reconhece a oração que é feita em nome de Jesus. Foi o próprio Jesus Cristo que disse, tudo que pedires ao meu Pai, em meu nome, crendo, recebereis. Ok? Então Deus é o poder por trás da oração. A oração nos leva a depender desse Deus Todo-Poderoso que oferece proteção e graça salvadora a todos aqueles que nele se refugiam por meio de Jesus. Entenda isso. Ponha sua confiança em Deus. Não se desespere. Busque a Ele. E aí Ele vai lhe fazer compreender o porquê das coisas. Descanse nele. Tenha paz. Porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Deus te abençoe, queridos. Amanhã estamos de volta às 10h15 para realmente trazer uma palavra de esperança para você. Certo? Sou o pastor Rubens, pastor da Igreja Batista Missionária. Compartilhe essa live para abençoar outras pessoas, para que essas pessoas coloquem a sua confiança em Deus. Saia do desespero e confie no Senhor, entregando seu coração a Jesus. Eu quero ter uma palavra de oração, depois eu vou agradecer aqueles que estão ligados conosco de forma online. Senhor, nós sabemos que em momentos de crise, de aflições e de lutas, Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso socorro, Tu és a nossa ajuda. Nós sabemos que quando as coisas ficam difíceis, o desespero muitas vezes toma conta do nosso coração. Ainda que sejamos servos Teus, mas somos humanos. E a nossa confiança em Ti e esperança, Senhor, se desenvolve no meio da luta, quando nós dispomos nosso coração em buscar a Tua face e aprender da Tua palavra para poder, ó Deus eterno, melhorar nossa intimidade contigo e aumentar a nossa confiança. Por isso, nesse momento, eu quero te pedir que o Senhor possa abençoar cada um daqueles que estão conosco nesse momento e aqueles que ainda irão
assistir esse vídeo. Que a tua mão seja sobre eles, trazendo paz, trazendo esperança, tirando toda a ansiedade, suprindo suas necessidades, fortalecendo seus corações, dando graça para suportar esses momentos difíceis e dando ao Pai da Glória uma atitude de confiança e de louvor, mesmo em tempos de crise. Eu os abençoo no poder do nome do Senhor Jesus. Que a bênção de Deus seja sobre você e sobre a tua vida. Eu quero agora agradecer aquelas pessoas que estão ligadas conosco, como eu faço todas as manhãs, bem rapidinho. A irmã Ana Carla, né? Que Deus abençoe aí no nome de Jesus. Thaís Rodrigues, Pai do Senhor. A irmã Euda, né? Mazurkiewski, né? Esposa do nosso irmão Charlie, né? Irmão Sandro, que está nos ouvindo lá na... certo? A irmã Eva Vilma também, Deus abençoe. Irmã Maria do Socorro, certo? Está aqui nos saudando com a paz do Senhor. Thelma, né? Nossa irmã Thelma, da Magazine, Luísa, Deus abençoe. Irmã Rogéria também, né? Esposa do nosso irmão Glacieldo. A irmã Vânia Gomes também, que está nos ouvindo, certo? Deus abençoe, no nome de Jesus. Queremos agradecer pela sua audiência, a irmã Lourinha, certo? Irmão Charles também, Jânio, pastor Jânio, todas as manhãs está aqui conosco também. A irmã Jane também, e Socorro Soares, esposa do nosso irmão Edson, lá na Primavera. Deus abençoe. Ao nosso amigo, querido Bispo Amaro, né, ali na cidade de Brejo Santo, nosso amigo, um homem que nós amamos muito, tem um ministério abençoado, certo? Maria Pereira, um abraço, certo? Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Quero também mandar um abraço para o irmão Rivaldo, certo? Que está nos ouvindo. Deus abençoe. A irmã Andressa também. E a irmã Nalva, que está nos ouvindo, nos assistindo também lá aqui na cidade de Arco Verde, certo? Irmã Rízia, um abraço, Deus abençoe. Irmã do Carmo, lá no Prado, Deus abençoe. E também a irmã Jéssica Delboni, está conosco também a irmã Roseni. Um abraço a todos vocês. Amanhã estamos de volta. Compartilhe esse vídeo. Que Deus abençoe sua vida, tá certo? Nos ajude, certo? Nos ajude aí com relação ao YouTube. Nós precisamos chegar a 1000 inscritos. Nós passamos dos 500, então falta mais um pouco mais, menos da metade. É importante que você compartilhe, peça suas famílias, seus amigos, para nos ajudar, para se inscrever lá no YouTube, certo? Nós temos sempre mandado o endereço aí, para vocês entrarem, colocar a Igreja Batista Missionária de Salgueiro. Então nós estaremos agradecidos a você que nos ajudar nessa área. Deus abençoe, tenha um bom dia, um bom final de semana. Amanhã estaremos de volta no nome do Senhor Jesus.